Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de alegria muito grande estarmos aqui reunidos com todos os irmãos da nossa área de Mato Grosso, pastores, diáconos, obreiros, professoras, senhoras à frente. E essa alegria ela é dupla, porque nessa noite temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui em nome do Senhor e estamos recebendo para ministrar uma palavra para nós o pastor Amadeu, do Conselho Presbiteral. Se encontra conosco também o pastor Edilson, também do presbitério. Dessa forma, para nós é uma honra e uma alegria podermos estar reunidos aqui e certamente o Senhor tem uma bênção para os nossos corações. Então, eu gostaria que todos, neste momento, em uma atitude de reverência, uma atitude solene, nós pudéssemos, então, fazer um clamor ao Senhor para darmos início à nossa reunião, porque certamente Deus vai falar aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes, os nossos corações diante do Senhor e vamos clamar. Clamamos, Senhor, pelo poder e pela vida que há no sangue do Senhor Jesus. Reconhecemos, ó Deus, nesta hora, as nossas falhas, o nosso pecado, mas suplicamos que pelo poder do sangue do Senhor Jesus, o Senhor possa estar restabelecendo toda a comunhão, que unidos em um só corpo, um só espírito, possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz nesta noite, possamos, Senhor Deus, receber da Tua eternidade toda a Tua revelação, toda a Tua direção. Dá-nos esta bênção, Senhor, transborda os nossos corações com a alegria do Teu Espírito Santo. É o clamor que nós fazemos. Em nome do... Seja o nome do Senhor. Bom estarmos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir ao pastor Rafael para levantar uma glorificação ao nosso Deus. Pela vida da tua igreja, Senhor. Nós te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor de glorificação ao Senhor e logo após o louvor, o pastor Amadeu nos trará uma palavra do Senhor. Cantar um louvor? Em ti eu encontro, ó Deus, toda paz e a vida que eu quero viver. Minha vida transborda de gozo e de paz. Jesus me transporta ao céu. Senhor, te adoro, me chego a ti. Em ti me alegro, Jesus. A fonte da vida, Senhor, sobre eu, tu és minha vida. Jesus me transporta às mansões celestiais. Minha vida transborda de paz. Me faz descansar em teu lindo jardim. Entre os rios te adoro.
Eu quero saudar aos nossos amados irmãos da área de Cuiabá, né? É só Cuiabá? Mato Grosso inteiro, pastor. Mato Grosso todo, né? Mato Grosso, tudo Sim, bem. senhor. Com a paz do senhor. Eu só tive uma vez em Cuiabá. Estava tão quente, eu ficava mais no hotel do que só na hora das aulas que eu ia lá para o seminário. Eu gostaria de ler com os irmãos. Estou segurando o celular aqui porque a minha bateria estava acabando, eu tive que ligar de novo. Um texto, eu vou comentar alguma coisa sobre o texto que é muito importante para nós, que é, na verdade, um texto que nos deu, a partir de um certo tempo, um norte, né? uma dimensão não diferente, mas uma dimensão um pouco mais abrangente daquilo que é a doutrina que o Senhor nos deu, que está no livro de Apocalipse 12, no verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Eu me lembro, isso aqui para vocês, não sei se todos estão me ouvindo, né? Então, todo mundo ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Sim. Tá. Amém. Quando eu me lembro, quando eu cheguei essa obra, não é? Nós completamos 52 anos esse ano. Tinha 19 anos quando eu cheguei, a igreja já estava no seu início ainda, já tinha alguns poucos no início. Várias coisas que nos marcaram. Mas o que mais nos marcou naquele início foi o impacto daquilo que o senhor queria fazer conosco, que era doutrina. Aí você diz assim, bom, mas a Maranata tem uma doutrina diferente. Não, a igreja, a doutrina é única. A doutrina não é da igreja que está Maranata, da igreja A, B ou C. A doutrina é única. Mas o que o senhor nos fez ao longo desses anos é entender com profundidade que a doutrina que está na palavra, ela não é da razão, não é? Por isso, quando nós falamos de doutrina, há um conceito que nós sempre falamos de doutrina, que doutrina é o conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo, não na vida de um homem isoladamente, mas no corpo. É claro que nesse longo dos anos o Senhor usou muitos servos, né? Cada um na sua função. Eles partiram, como Jonas partiu, mas as revelações que ele teve, né? Jonas já morreu há 40 anos atrás, mas as revelações que Jonas teve estão aí de pé, tanto é que o nosso nome, né, Maranata, foi uma revelação que ele teve, Maranata, Manaim. Maranata seria os tempos. Aí foi o discernimento que Gedeuti teve, Maranata, os tempos, e Manaim, o lugar onde o senhor queria que nós unificássemos a doutrina. Por que eu li esse texto? Porque quando o senhor nos chamou para essa obra, o senhor disse que ela seria sempre profética. Ela não é uma coisa da razão, ela é profética. As falhas que existem, elas são, como se diz assim, corrigidas no corpo, porque o homem isoladamente ele falha, né? As decisões isoladas sempre são falhas. Mas a vitória da igreja, e vocês veem isso com muita evidência no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Se a igreja não se reunisse ali em Jerusalém como corpo, toda a doutrina tinha se acabado, porque tanto os judaizantes que entraram na igreja
que queriam introduzir a doutrina dos judeus no meio dos nicolaítas, tinham acabado com a igreja. Então, nossa experiência de doutrina é essa, é uma operação do Espírito Santo. E nessa operação do Espírito Santo, irmãos, nós tivemos duas linhas que nos trouxeram até aqui, que foi, primeiro, as experiências que nós começamos a ter nos cultos. Quando eu cheguei, os cultos ainda eram muito difíceis. Aquela dificuldade, né, dos movimentos pentecostais, todo mundo gritava muito, aquela coisa toda. Por isso, quando a gente fala com alguns companheiros que ainda gostam daquela coisa, todo aquele movimento todo, quando a gente fala com os outros, olha, lá no começo, nós viemos disso e o senhor queria uma coisa diferente. Então, o nosso início, sem a gente saber muita coisa doutrinariamente, foi a experiência com o clamor pelo sangue de Jesus. Quando o senhor deu uma revelação a Jonas, que a partir daquele momento nós começássemos todas as nossas reuniões clamando pelo sangue de Jesus. E foi uma experiência extraordinária. Naquela época, para vocês terem ideia, alguns pastores que estavam conosco, que vieram de outras igrejas tradicionais, até mesmo igrejas pentecostais, movimentos pentecostais, alguns foram embora, não aceitaram a doutrina do clamor, porque acharam que nós estávamos ficando místicos e supersticiosos. Mas continuamos, não é? E o Senhor foi nos dando experiência, até a segunda grande experiência, que foi a palavra, né? Que é a palavra revelada. Então, naquele início, naqueles primeiros anos, né, eu sempre falo isso quando eu falo sobre o histórico, nosso histórico, né? Porque a obra ela não começou aqui no Espírito Santo, ou no Rio, em São Paulo, ela começou em Jerusalém. A obra do Espírito ela começou do Pentecostes, foi o período do início da igreja. Vai acabar quando? No toque da última trombeta. Está muito claro na Bíblia, está muito claro no Novo Testamento. Não é? Todas as profecias apontam para isso. Mas então nós, naquela época, nós então partimos... todo o nosso norte com relação à doutrina partia sobre o clamor pelo sangue de Jesus e a palavra revelada, que era a palavra além da letra. Nós não tínhamos muita experiência com o estudo da palavra. Líamos a palavra, como todo mundo lia. Mas não tínhamos a experiência que temos hoje. Por exemplo, naquela época o Senhor nos deu essas duas doutrinas, e se nós tivéssemos olhado com mais atenção, nós teríamos visto que essa doutrina já está no livro de Apocalipse. E eles venceram pelo sangue e pela palavra. Aí você diz assim, como que a palavra? Por exemplo, muitos, no começo, essa coisa eu estava conversando com alguns pastores, até conversando lá com o Júnior, lá de Rondônia, não é? É Porto Velho, acho que Júnior. Isso. Aí eu estava conversando com ele, estava dizendo, essa coisa de entrar e sair, isso é desde o começo. A pessoa, todo mundo tem seu direito. Eu falo, não estou falando aqui o presbitério, eu, Amadeu, eu acho que todo mundo tem seu direito. Acho que, nós sempre pregamos livre-arbítrio, isso é normal. Agora, o único problema que aí é que é importante, sabe por quê? Porque nós temos que nos voltarmos para a Bíblia. Por quê? Porque a palavra é a nossa única regra de fé e prática. Tá? Todos os evangélicos dizem isso e nós também dizemos. Então, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, e eles perseveravam na doutrina. Tudo bem, a doutrina está estabelecida, está aí, não é nossa, a doutrina da igreja, a doutrina do Espírito Santo. Nós começamos com o clamor e a palavra. Está aqui no livro de Apocalipse, eles venceram. João viu a igreja na eternidade, eles venceram pelo sangue e pela palavra. Aí você diz assim, sangue e palavra. E, claro, é a mesma coisa. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a minha palavra. Então, a operação do Espírito Santo na palavra é Jesus vivo revelado em nós. Está claro como doutrina. Não é? Há uma doutrina além da letra, é claro. Muito bem. Mas vejam vocês, que são mais novos, né? Eu, um pouco mais antigo. Porque, por exemplo, lá atrás, no início, 1969, 70, o senhor começou a orientar que nós clamássemos, que o senhor queria nos falar pela palavra. Aí veio uma outra oposição, vários
alguns pastores que tinham vindo se afastaram de novo, alguns voltaram para as igrejas tradicionais, outros voltaram para os movimentos pentecostais, quando nós começamos a pregar que o Senhor falava pela palavra. Foi algumas perdendo. Eu me lembro do Manaim, por exemplo, os maiores pregadores que nós tínhamos no Manaim, que era um grupo de São Paulo, do Paraná, esse grupo foi embora. Não aceitava aquilo. Abrir a palavra e Deus falar. Mas o Senhor tinha dito que seria assim. E nós caminhamos. Então, eu só queria dizer para vocês o seguinte. A nossa história é uma história que está totalmente voltada para o governo do Espírito Santo, apesar das nossas falhas. Nós somos homens, mas o governo é do Espírito Santo. Então, veja só uma coisa interessante. Aí nós abrimos a palavra e Deus falava. Alguns já aceitaram. No ano de 2015, eu sempre digo isso no seminário, eu vou citar nome, porque eu posso citar nome, porque ele não está aqui, não está presente. Em 1968, quando a igreja começa, e só tinha um pastor, que era o Jonas, que era o pastor, o profeta, era o grande pregador, e era um homem em passagem no Brasil todo mundo conhecia Jonas. Quando ele teve as primeiras revelações, entregou a mensagem numa igreja, despertou um grupo, dessa igreja, 2 presbíteros foram despertados e tal. E um desses irmãos que foi despertado foi Gedeuti, que chamou Jonas e disse assim, olha, está tudo bem. O Gedeuti era um homem, né, um profissional famoso, professor de universidade, tinha uma clínica, uma das maiores clínicas de odontologia aqui da Grande Vitória, bem de vida e tal. Eu disse, olha, eu vou dar a vocês um suporte financeiro e vocês vão fazer isso aí que está começando e tal. E naquela oportunidade ele teve uma experiência pela madrugada quando o senhor falou com ele. Ele ouviu a voz do senhor falando com ele. Muito bem, os anos passaram. No ano de 2015, depois de todas aquelas lutas que tivemos, ele foi despertado pela madrugada e ele ouviu a mesma voz que ele tinha ouvido lá em 1968. A mesma voz. Ele, quer dizer, depois de tantos anos, ele voltou a ouvir aquela mesma voz que disse, leva meu povo depressa ao aperfeiçoamento do entendimento da doutrina. E o Senhor começou a mostrar a ele, né, principalmente a ele, mas também a todos nós, né, vocês estão aí também, tiveram participação disso, uma experiência nova com relação à doutrina, de aperfeiçoamento. Nós começamos a entender com mais profundidade o processo de salvação, ato, processo, começamos a entender mais a palavra, começamos a entender mais o clamor. Então, houve um aperfeiçoamento, não da doutrina, porque ela já estava perfeita, mas do nosso entendimento. Muito bem. Chegou 2000... Eu gosto muito de datas, porque eu vou vendo as revelações assim. Em 2018, final de 2018, o senhor tem uma experiência muito interessante lá no Manaim, quando um pastor vinha subindo, era uma tarde, sábado, seminário, ele ia subindo toda aquela ladeira ali do Manaim, aqui do Espírito Santo, e ele ouviu como se fosse um trovão, uma voz muito forte, e a voz disse assim, Evangelho eterno. Ele tomou um susto, e a voz repetiu muito alto, Evangelho eterno. E ele chegou ali e contou na reunião dos pastores. E nesse final de semana, outro pastor foi para casa. Quando ele chegou em casa que ia entregar o jejum, ele estava na mesa que ia entregar o jejum, o senhor falou com ele. Ele largou tudo, foi para dentro do quarto, e o senhor disse assim, eu quero mostrar a minha igreja, nesse último tempo, o que é o Evangelho eterno. E nós começamos, então, a entrar, vejam como é que são as coisas. Essa obra, ela é totalmente profética. Por isso que a nossa preocupação muito grande quando, às vezes, alguém tenta colocar um rumo diferente. Se você disser assim, se você quiser colocar defeitos
Pode colocar. Em mim, por exemplo, pode botar. Acho que eu tenho muitos. Né? Em Abe, pode ser. Agora, o governo nessa obra do Espírito Santo, ele é como assim, intocável. E nós vivemos esse tempo todo desse jeito. Aí, nós começamos, eu queria ênfase ao Evangelho Eterno. Aí nós começamos a perguntar, Senhor, por que isso? Evangelho Eterno. Eu só queria uma diferença entre o que estava em volta. Aí reuniões, busca ao Senhor, jejuns, nada conosco foi feito sentado numa mesa discutindo Bíblia, tomando Coca-Cola e churrasco. Isso eu disse para um grupo uma vez. Eu sou daquele nicho em que grande parte das nossas doutrinas vinham com jejuns. Não era jejum até 9 horas da manhã, não. Jejum de 72 horas. Pastores que jejuavam 72 horas. Conheci pastores que jejuavam 5 dias, direto, sem beber, sem comer. No início era assim. Um dos pastores do início, ele comia segunda-feira até meio-dia e só voltava a se alimentar na quinta. 72 horas toda semana. E eu perguntei ele, por que isso? Eu era novo obreiro. Porque aí ele dizia, eu preciso saber do Senhor o que é sim e o que é não. Então, essa obra veio dessa forma, com um preço pago para que o Espírito Santo se revelasse. Só que o Espírito Santo se revelasse. Sem aquela coisa do homem. Muito bem. Então, o Senhor queria nos mostrar o que é o Evangelho Eterno. Aí nós perguntamos, Senhor, por quê? Eu gosto muito eu acho o Espírito Santo profundamente didático. Acho, claro, ele é perfeito, né? Mas por que o Evangelho Eterno? Aí nós começamos a meditar, por que o Evangelho Eterno? Aí o Senhor mostrou uma coisa, o tempo profético que se aproxima do fim. Aí nós perguntamos, que tempo é esse? O que está aí nós começamos a estudar as cartas. Aí quando nós chegamos no final das cartas, o Senhor disse, o breve. Então, o Evangelho Eterno, quer dizer, há uma diferença entre aquilo que é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é um projeto que não tem início nem fim. Ou seja, ele é antes da obra criadora, ele é eterno. Então, por que esse Evangelho Eterno? Por quê? Por que a igreja tinha que aperfeiçoar o seu entendimento da doutrina? Por que a igreja tinha que entender esse Evangelho não de uma forma comum? Não estou falando mal de ninguém, não é? Aí você diz assim, mas os Maranata vão para o céu e os outros não vão. Não, nunca dissemos isso. Nunca dissemos isso. Nunca, nunca. E não cabe a nós dizer isso. Não, essa palavra não existe na nossa boca. Agora, o Senhor tem feito revelações, que é diferente. E as revelações não são só para nós. Para vocês terem ideia, por exemplo, hoje, aqui no Espírito Santo, um grupo de igrejas pentecostais pequenas, pequenas igrejas pentecostais que não estão ligadas a nenhuma convenção, né? A nenhuma convenção nacional. Existe uma associação deles aqui no Estado do Espírito Santo e esse grupo nos pediu se podia colocar as igrejas deles para receberem a nossa escola bíblica e nós dissemos sem problema nenhum. Mas nós precisamos passar para ser... Não precisa. Pode ficar onde você está. A doutrina do Espírito Santo. Muito bem. Vamos lá. Não é esse o nosso ponto. A preocupação com o Evangelho Eterno. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento breve. Eu queria falar isso para vocês, porque vejam uma coisa. O adversário, ele é astuto. De que forma que ele age? Ele age para desviar o homem do projeto. É tudo que ele quer. Ele desvia do projeto o que ele quer. E qual o momento da igreja? O breve. Não podemos descansar disso, nem desviar disso, nem do lado nem de outro. Então, o Evangelho Eterno. Então, o Evangelho Eterno para fazer diferença do quê? Porque há à nossa volta um Evangelho que é para essa vida, então não é eterno. É o Evangelho voltado para o tempo, que é o tempo daqui, que é da obra material, física, que é daquilo que é para essa vida. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a maioria dos irmãos já tem ouvido muito sobre isso. O Senhor quer uma experiência eterna, apesar de que o Senhor nos abençoa ainda aqui. Mas o projeto é eterno, é a eternidade. Isso que é o grande projeto que está estabelecido. E quando João viu aqui, ele disse assim, ele viu uma igreja vitoriosa. E como que eles venceram? Pelo sangue e pela palavra.
Então, o que significa isso? Nesse momento, que nós estamos vivendo que o Evangelho Eterno, que é o projeto, é o momento em que nós não podemos ser enganados nem por nós mesmos. Porque lá no início, o Senhor tinha dito para nós que existe uma coisa muito simples e que nós pregamos a vida toda, que se chama razão e revelação. Todo mundo tem razão. E as pessoas, às vezes, argumentam as suas razões. Dizem as suas razões. Não, eu estou fazendo isso, eu não gosto por causa disso, eu não gosto do satélite porque tem isso, eu não gosto... Tudo isso é racional. Mas qual a experiência da revelação? Então, vamos lá. Estão seguindo aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Sabe por quê? Porque aí a experiência, sabe qual é? Quando você tem alguma dúvida, sem misturar muita coisa, na armadura de Deus, lá que Paulo fala, ele fala do escudo e da espada, que são os dois elementos de defesa que são móveis. Os outros todos ficam no corpo, são fixos. Mas os que são móveis são o escudo, que é o da fé, e a espada, que é da palavra, que é a fé do Espírito e a palavra. Então, o Espírito e a palavra é como você vai vencer. Então, o que acontece? Que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos vivendo uma hora onde nós temos que intensificar o seguinte: no momento de comunhão, clamar pelo sangue de Jesus e abrir a palavra. É isso aí. Por quê? Porque essa é a única forma de não sermos enganados. Por quê? A palavra... Aí vamos entrar naquela experiência que Gedeuti teve lá em 2015, quando ele ouviu pela manhã a voz e deu a ele aquele texto de Hebreus 4, 12, se não me engano. E eles venceram... Perdão, desculpa. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, de dois gumes, é capaz de separar a alma e espírito. Então, por isso que nós consultamos a palavra, porque a palavra viva, que é a palavra que vem pela ação do Espírito Santo, ela separa a razão daquilo que é revelação. Essa é a separação daquilo que é Evangelho Eterno, que é um projeto estabelecido. Aí você diz assim, não, mas eu tenho... a obra é a mesma em todo lugar. Não é. Não é. Ah, mas você está julgando. Não estou dizendo quem é e quem não é. Eu estou dizendo que não é. Porque a obra do Espírito estabelecida, ela tem uma sequência perfeita e profética. E é isso que é importante nós acompanharmos nessa hora. Vou falar baixinho aqui, porque tá, mas caso o pessoal não pode ouvir. Quem me trouxe para a obra, a pessoa que me trouxe, eu sou neto de portugueses, fui ajudante de padre, fui preparado para ser padre, porque toda a família de portugueses tinha que ter um padre. Eu tenho o nome do meu avô. A maior parte da minha vida eu passei com os meus avós paternos. Eles queriam que eu fosse padre. A grande experiência que eu tive quando eu entrei na faculdade de medicina, quando eu comecei a achar que, entendeu, nada tinha razão de nada, de fé, de nada, acaba tudo. Ali foi a minha experiência nessa obra. Então veja uma coisa interessante. A pessoa que me evangelizou, que me trouxe, que cuidou de mim, que me considerava como filho, saiu. No momento ele se revelou, se desentendeu com Jonas, achou que Jonas estava assim, então saiu. Ele chegou para mim e disse assim, você me acompanha? Eu não. Mas por quê? Porque eu fico com o que eu aprendi. Não aprendi de você, Deus te usou, mas eu aprendi do Espírito Santo. Então veja uma coisa muito interessante. Mas por que eu tinha feito isso? Porque eu aprendi com ele uma coisa. Sabe o que foi? Abri a palavra clamando pelo sangue de Jesus e eu clamei, o Senhor falou comigo e o Senhor disse, o seu caminho é esse aqui. Entendeu? Então veja uma coisa. Por que eu estou falando isso com vocês? Ah, você tá falando mal de A, B? Não, de jeito não estou falando mal de ninguém. Não... Aliás, aí em Mato Grosso eu conheço pouca gente, né? E também não caberia a mim falar. Mas o que eu estou dizendo é real. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todos nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo para não cometermos equívocos. Por quê? Porque o equívoco ele repercute lá na frente. Quando nós falhamos aqui, repercute aonde? Às vezes não repercute na minha vida, perdão, na vida de quem tomou uma decisão, porque às vezes a pessoa toma uma decisão
e depois volta atrás, ele volta atrás, mas o mal ficou na família. A incredulidade ficou, aquela coisa toda. Então, por isso, nós temos que ter cuidado. Volto, então, ao assunto de Evangelho Eterno, que é aqui, e venceram pelo sangue e pela palavra. O momento agora nosso é de saber onde estamos e o que o Senhor quer de nós nesse momento. Vou continuar, entendeu? Para vocês entenderem bem a coisa. Vocês percebem sempre no seminário, eu gosto sempre desses assuntos que às vezes vem lá na frente você avalia o resultado. O ano passado, vocês estão lembrados do ano passado, foi mês de outubro do ano passado, final de outubro, quando o Senhor revelou sobre trombetas e festas. Claro que todo mundo assistiu esse evento. Foi uma revelação que o Senhor deu numa reunião nossa que queria uma palavra a nível mundial. Olha que responsabilidade. A palavra a nível mundial. E nós fizemos várias reuniões, orando ao Senhor, jejuando. O que o Senhor queria? O Senhor disse, eu quero uma palavra de alerta para o mundo. E o Senhor eu quero mostrar ao mundo 3 situações. A igreja vai conhecer também. A situação do mundo, a situação de Israel e a igreja que vai ser arrebatada. Isso foi o ano passado. O Senhor queria que fosse uma palavra de alerta para o mundo, não era para o Brasil, nem para a América Latina, para o mundo. Tá? Foi preparado. O evento foi preparado. Nós fomos para 170 países, em 10 idiomas, inclusive hebraico e árabe, e chinês. Então, tudo isso, tá? O Senhor mandou ainda que repetisse isso 1 ou 2 vezes. Para vocês terem uma ideia, não estou aqui fazendo propaganda da Igreja Maranata, não, porque isso não cabe a mim, né? Não estou mais na idade disso e tal, mas eu estou dando como testemunho. Nós temos relatos. No dia em novembro, o evento foi dia 24, 21, 24 de novembro, tá? Em Israel, para quem não sabe, nós temos 10 igrejas ligadas a nós em Israel. Em Israel, 2.600 famílias assistiram o evento. Quando vocês viram naquela palavra lá do evento, quando vocês viram aquele cidadão no Monte das Oliveiras tocando aquele chofar voltado para Jerusalém, aquele homem é um pastor nosso de uma das nossas igrejas em Jerusalém. Aquela roupa é porque a tradição do judeu, para tocar o chofar, ele tem que se vestir daquele jeito. Apesar dele ser cristão, mas tem aquelas tradições de família, aquela coisa toda. Então, ele, no cair da tarde, ele subiu o Monte das Oliveiras e tocou o chofar, que para mim foi um dos momentos mais extraordinários do evento. Quando ele toca o chofar voltado para Jerusalém, uma coisa extraordinária, uma coisa linda. Quer dizer, mostrando para nós aquilo que está para acontecer, esse evento. Então, isso foi um despertamento. Para vocês terem uma ideia, nós temos resultados. 2 televisões dos Estados Unidos pegaram o evento, passaram não sei quantas vezes, uma da Rússia, da Ucrânia e tal, entrou na China. Muito bem. Nós temos um resultado que foi passado para nós, já estamos na casa de 1 bilhão de pessoas. Não é 1 milhão, não é a população do Brasil, não. São 5 vezes a população do Brasil. Essas pessoas já viram essa mensagem. O que o senhor quer fazer com isso? Um alerta. Aí entra aquilo que eu queria dizer para vocês também, como testemunho. Quando essa mensagem foi entregue, olha o que o senhor fez conosco. Aí vocês vão começar, como diz o pessoal aí fora, né? A ficha começou a cair, né? Muito bem. Quando nós entregamos essa mensagem em novembro, logo em seguida, vocês estão lembrados, o senhor disse assim, vai haver um acontecimento mundial, uma nuvem
O Senhor disse a nós, reunidos, uma nuvem negra sobre o mundo. E eu quero o meu povo 90 dias de oração. Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados disso? Foi lá. Nós entramos no ano de 2020 com um período de 90 dias de oração. Havia uma sombra sobre o mundo. O mundo hoje, países como Estados Unidos, com a potência a nível científico, a nível econômico, a nível militar, tudo, como países poderosos, como até a China e tudo mais, estão de joelhos, todos estão de joelhos diante de uma partícula, não uma célula, não uma partícula de RNA, de ARN, como queira, que é uma partícula viral, que botou o mundo todo de joelhos, já uma nuvem sobre o mundo. E o Senhor nos disse isso no final do ano passado. E o Senhor botou a igreja, todas as igrejas para orar 90 dias. E nós começamos a fazer um período sem saber o que vinha pela frente. Mas o Senhor disse assim, o momento é do breve. Aí vê aquelas histórias daquela poluição, novamente as poluições aqui nos mares, aqui no Atlântico, as queimadas, tudo está dentro do esquema, que era que era o toque das trombetas. Então, meus irmãos, quando nós vimos aquilo e a igreja entrou nesse período, nós sabíamos que nós íamos ter uma batalha. E nessa hora, o Senhor quer nos esconder. De que forma? Que forma que vamos fazer isso? Eu tomando a minha posição, pessoal, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque se eu tomo uma posição e o Espírito Santo não está naquela posição que eu tomei, eu entro numa dificuldade. Você toma uma posição, e eu disse um dia para um companheiro, meu amigo e tal, que saiu da nossa igreja. Mas meu amigo, paciente e tal, consultório. Mas, amigo, não tem nada contra. Não me fala de igreja porque meu entendimento é a doutrina e tal, não vou discutir com você. Tá? Você quer falar sobre outra coisa? Não, não. Mas eu disse para ele o seguinte, se a sua decisão está correta, está tudo certo. Se a sua decisão está errada, você vai ver o resultado lá na frente. É por isso que o texto que eu li, e eles venceram pela palavra e pelo sangue. Nós não podemos esquecer isso, entendeu? Então, não estamos aqui pleiteando nada, né? Estamos conversando com os irmãos. Eu estou dando essa palavra para os irmãos. Até conversei com alguns sobre isso. Esses dias até dei uma palavra numa das mensagens, quando eu falei sobre a nossa evolução durante os anos, comparando lá no início a obra de Davi até os nossos dias. Os nossos dias é o momento da herança, que é Salomão. Benai puxando a mula. A hora agora é puxar a mula, não é montar na mula, não. Quem vai ficar em cima da mula é Salomão. Então, a obra, né? Quem está no governo da obra é o Espírito Santo. O servo, por melhor que seja, ele tem que ser servo inútil, que é o diploma que nós recebemos todos os dias. Então, vejam, as lutas, nós sabíamos que por causa disso nós teríamos, as batalhas teríamos, né? Por exemplo, o evento foi visto por 900 famílias na Arábia Saudita. Ou nós esperávamos isso? Ou nós esperávamos um grupo de não sei quantos milhões de pessoas tendo assistido essa mensagem na China? Em todos os lugares, Cuba, por exemplo. Então, vejam só. A obra essa obra que nós estamos, ela é profética, está totalmente na dependência do Espírito Santo. Entendeu? Ela não é genética, ela não é familiar, entendeu? As pessoas estão nela lutando para continuar como eu e como os outros, né, que estão. Agora, de que o governo do Espírito Santo e isso eu tenho visto. Até a sequência, não é uma coisa solta. Vocês veem hoje, todo mundo tem aquela solta, não. O Espírito Santo tem feito conosco uma coisa assim, sequencial de uma maneira, como eu disse para vocês do ano passado, desde o ano de 18, quando falou sobre o Evangelho Eterno, o que o Senhor queria. Então, o Senhor mostrou o ano passado uma nuvem sobre o mundo. Eu falei aqui, botou a igreja 90 dias,
nós viemos até hoje e tal. E essas lutas que nós temos no nosso meio, o Senhor revelou que teríamos. Por quê? Lutas nós vamos ter. Por quê? Porque o Senhor quer, a partir de tudo isso que está acontecendo, um momento especial, porque é o preparo da igreja para a saída. Não tem jeito. É o preparo da igreja para a saída. É o breve, nós estamos vivendo o breve. Nós não podemos nos distrair nessa hora. Especialmente nós, pastores, obreiros, diáconos, nós vamos ser muito francos. Aí eu volto novamente. Né? Aquilo que o irmão chegou para o outro e falou: vem cá, fulano e tal, assim, rapaz, abri a palavra a seu respeito. Você abriu, o que o senhor disse? Não tornais ao jugo desigual, não sei o que, um negócio mais ou menos assim. O que você entendeu? Eu entendi que eu não estou nesse negócio de vocês aí, não. Estou aqui. É isso. Presta atenção. Mas Deus está julgando indireto. Não estou julgando, não. Não estou falando nada disso. Não estou nada. Não estou falando disso. Não estou falando da nossa experiência com o Senhor. Você abrir a palavra e Deus disser uma coisa diferente, o que sabe vai falar? Né? Mas nós não podemos esquecer que o momento que nós estamos vivendo é um momento especial. Mas eu não concordo com isso, com aquilo. Então, o irmão me procurou e disse assim: Amadeu, rapaz, eu tenho pavor, não gosto daquele negócio de satélite. Amadeu, não gosto daquele jeito. Eu falei: Mima, Eu falei: você gosta de futebol? Domingo até que vejo um joguinho na televisão e tal. Pois é, você vê o jogo na televisão? Eu vejo. Satélite. Aquela transmissão do jogo é satélite. Assistiu as últimas Olimpíadas? Assisti satélite. Você vê algum jornal? Veja. Televisão? Veja. Satélite. Então, não é que você não gosta do satélite. Você não está gostando do conteúdo que nós estamos transmitindo no satélite. Nós estamos transmitindo aquilo que o Espírito Santo tem revelado. Só isso. Você não gosta? O que você queria? Precisa ver. Vejam, meus irmãos, de Mato Grosso. E eles venceram pelo sangue e pela palavra. É isso, né? É isso que nos trouxe até aqui. Isso que nos trouxe até aqui. É uma coisa muito interessante. As pessoas, às vezes, saem criticando um monte de coisa. Não interessa. Entendeu? Nós vamos vencer dessa forma. Pastores, obreiros, tal. Às vezes você tem em casa, não é? Mas você tem que ser honesto. Abre a palavra e mostra. Você tem em casa, às vezes, ao filho, às vezes ao genro, às vezes ao cunhado. Não tem acordo. Por quê? Porque nisso nós temos os benefícios. Quais são os benefícios? Ouvir a voz do Espírito Santo. Vou terminar dizendo aquilo que nós falamos nas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você diz assim: então tem mais de uma igreja? Não, não tem mais de uma igreja. Está dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a cada igreja no seu tempo. O que o Espírito Santo falou em Éfeso, o que o Espírito Santo falou em Esmirna, o que o Espírito Santo falou em Pérgamo, o que o Espírito Santo falou em Tiatira, em Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas. Qual a última igreja? A igreja de Laodiceia, que é a igreja dos direitos, todo mundo tem seus direitos. Isso é profeta, já falamos muito no Manaim. Então, nós estamos vivendo Laodiceia, que é a igreja do breve. A igreja do breve. Qual a situação do evangelho na igreja de Laodiceia? É do evangelho eterno? Não, não é. Não sabe se é pobre, miserável, está lá na carta de Laodiceia, que é a situação do que se vê aí em volta. Como é que está o cristianismo à nossa volta? Você está criticando? Não. Eu estou falando que nós temos que fazer uma separação para ver o que é o evangelho eterno e o que não é. Só isso. Como é que nós vamos fazer isso? Estando no Espírito e deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, o que o Espírito Santo vai falar a mim hoje?
o que o Espírito Santo vai falar? A igreja aí em Mato Grosso, é lá em Rondônia, os irmãos lá de Rondônia, do Acre. O que o Espírito Santo está falando? Não adianta ser diferente. Gente tem em todo lugar. Argumentos existem em todos os lugares. Mas aonde está a revelação? Por que isso? Porque Jesus pode vir daqui a um mês, não sei, pode vir daqui a um ano, mas pode demorar mais tempo. Há uma geração, outra geração virá, quem sabe? Nós só não podemos perder aquilo que o Espírito Santo colocar diante de nós. Volto a repetir. E eles venceram pela razão? Não. A igreja lá na eternidade não venceu pela razão, não venceu pelos seus argumentos, não venceu pelo que acha e que pensa. A igreja venceu aqui. Ele viu uma igreja que venceu pela palavra do seu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pelo que alegrai-vos os céus, vós que neles habitai. Aleluia. É isso que é a nossa experiência. Essa palavra que eu tinha para os meus queridos irmãos aí de Mato Grosso, né? Repito, não tenho nenhum interesse a não ser o interesse que o Espírito Santo tem, né? Sua obra, na hegemonia da sua obra, naquilo que o Espírito Santo quer fazer, só isso, e vamos continuar a batalha. Sou mais crente do que os outros? Não, eu sempre digo isso. Aqui em casa, eu acho que minha mulher é muito mais crente do que eu, entendeu? O dia todo orando e falando em línguas, entendeu? E eu falo em línguas lá uma vez ou outra no culto, tá? Lá no quarto, começa a orar, daqui a pouco tá falando em línguas e tal. Né? Mais pentecostal. Ela diz assim, você precisa ser mais pentecostal. Então. Não, crente, é. Eu sei que tem muita gente crente, mais crente do que eu. Mas a palavra que eu tenho para os irmãos, os queridos irmãos aí, é essa. Aí você diz assim, não concordo, não tem problema, o direito que você tem, dizer não concordo, acho que Amadeu falou umas coisas lá que eu não concordo perfeitamente. Você não concorda? Direito seu. Agora, pergunte ao senhor, né? Quem sabe o senhor vai dizer assim, olha, é um peixe, você vai ter que comer uma parte boa e tirar as espinhas, tá certo? Aquilo que eu falei, que a espinha você tira, fica aquilo que é bom que eu falei. Né? Mas a palavra é isso aí e a obra é esta. É isso que eu tinha para dizer aos irmãos. Estou à disposição, se vocês quiserem, outro dia, né, ter mais uma palavra, se vocês quiserem marcar um dia para que eu aborde um determinado assunto, estou à disposição de vocês. Olha só, passei dos 60, entendeu? Estou de quarentena, entendeu? Com todo mundo, com medo dessa partícula terrível que está aí, entendeu? Assombrando todo mundo, né? Então, com medo de tudo isso, que o pessoal que pega, morre, tal, todo mundo quer morrer, mas esperar um pouquinho mais, tal, desce, tal. Estou em casa o tempo todo. Vou lá no meu consultório, atendo 2 vezes por semana, volto e fico em casa, aquela luta, tudo, como todo mundo está fazendo. É aquilo que o senhor mostrou, tal. Mas nós estamos na expectativa, uma grande expectativa do toque da última trombeta, e é por isso que nós temos falado sempre, constantemente, nas nossas aulas, vamos sair da TV, tanto na escola bíblica, Maranata, que é o nosso lema, sempre foi, o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o convite, já que o senhor já falou, já está feito. Certamente nós queremos sim a presença do Senhor aqui conosco, outras oportunidades, vai ser uma honra, um prazer, como foi hoje. Marquem, olha, eu tenho feito isso, fiz esses dias lá com meus irmãos lá de Rondônia, né? Vamos lá, Júnior, o Júnior pegou o negócio lá, parece que pegou o vírus lá, e eu falei com ele, você não pode morrer não, se você morrer, rapaz, agora nós estamos na dificuldade, não vai morrer não, você tem que ouvir o toque da última trombeta. E eu acho que a intercessão funcionou, que ele melhorou da noite para o dia. Isso mesmo, mas vamos continuar nessa batalha. Tá bom. Estou à disposição dos irmãos, olha,
você tem aí meu telefone, se quiser marcar outro dia, uma reunião, outra coisa, mesmo com as igrejas, entendeu? Nesse momento, eu vi uma palavra sobre um assunto tal, me coloco à disposição. Se for um assunto que eu domine bem, eu falo. Se não, eu chamo daquela turma lá. Posso até chamar de Tipo falar com vocês aqui. Ótimo, perfeito. Tá bom? Tá bom, pastor. Amém, pastor. Pastor, a gente vai cantar um louvor, se eu autorizar aí, a gente canta um louvor e na volta a gente encerra e aproveitar a oportunidade também que o pastor Edilson está conosco, de pedir para ele encerrar depois do louvor com a bênção apostólica. Já fazendo o convite também, estendendo o convite ao pastor Edilson para nos trazer uma palavra também em uma outra oportunidade. Isso. Já está esquecido do Edilson, nem lembrei do Edilson. Aí tomei o tempo dele, deixei ele falar, não. Esqueci do Edilson. Não, ele está quietinho. Ele falou comigo que ia ser assim, pastor. No final ele entrava e encerrava para a gente. Amém. Tá? Muito obrigado aos irmãos que estiveram conosco. Uma grande bênção no nosso Mato Grosso. Isso mesmo. Fruto do Espírito Santo, o fruto dessa palavra vai certamente florescer em nossos corações. Glória a Deus. Amém. Eu cheguei hoje, eu mesmo tive que trabalhar, né? Tive que ir a Uberlândia, lá que eu tive trabalho lá. Cheguei hoje, mas já estou aqui no corre-corre. Isso mesmo. Amém. Sim, pastor. Foi o testemunho que eu dou aqui para os irmãos. Essa participação do pastor Amadeu aqui foi feita entre um avião e outro, Uberlândia, viagem, mas por isso mesmo nós agradecemos mais ainda, pastor, a disponibilidade e a presença do senhor aqui conosco. Não, eu estou pago, já estou pago. Eu estou alegre por causa disso, isso aí, já estou pago. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor e na volta o pastor Edilson faz o encerramento. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Instrumento em tuas mãos, quero ser para teu louvor, um vaso de honra e bênção, para tu usar, Senhor. Breve ou longa minha vida, só terá sentido assim. Por isso peço, faz de mim instrumento em tuas mãos, um vaso para ti, frágil barro em tuas mãos, para tu moldares e revestires do ouro mais precioso.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria só complementar para os irmãos, dizer o seguinte, que não é só o Espírito Santo que é didático, não, né? O pastor Madeu também é muito didático. E quando ele faz essa retrospectiva, ele traz para nós a clareza, né, daquilo que nós vivemos até aqui, a condução do Espírito Santo sobre a vida da igreja. É algo muito maravilhoso e que nós estamos empenhados todos os dias nisso, né? Não podemos olhar para trás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, então, né? Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Te adoramos, Amém. porque grande, Senhor, é a nossa alegria, o louvor, a gratidão por sermos parte desta obra tão preciosa, tão valiosa, Amém. e que, Senhor, tem nos unido a cada dia como um corpo vivo, porque o sangue do teu Filho tem, Senhor, nos dado vida e vida abundante. Nós te louvamos por isso, por esta reunião, por esta experiência, esse momento tão Amém. feliz, em que os teus servos puderam também meditar nisso, na tua palavra, ouvir, Senhor, toda essa verdade que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Nós te louvamos por isso, pelo teu povo em Mato Grosso, pelas igrejas, Senhor, o teu povo que, sinceramente, tem colocado o coração diante de ti. Mesmo em meio à luta, à prova desses dias difíceis, mas nós estamos aqui reunidos, Senhor, com um grande número de irmãos que estão conosco nesta noite. Nós te louvamos por isso, por esta comunhão preciosa. Te Amém. adoramos por Glória a tudo, Deus. em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e que a graça Amém. maravilhosa do Senhor Jesus, nosso Glória a Deus. Salvador, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, Amém. a direção, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre a amada igreja e sobre Amém. todos quantos amam e esperam a vinda Amém. do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Continua Glória a orando por Jesus. nós, hein? Nós Ore. agradecemos. Amém, aí. pastor. Amém. Glória a Deus, Jesus. Senhor, a todos. Muito obrigado. Amém, viu? pastor. Tchau, Vai, Deus. Amém. Senhor, Glória a obrigado. Deus. Ó, não deixe de orar. Continua orando. Amém. Amém, Tchau, pastor. tchau. Agradecemos a presença de todos os irmãos do nosso Mato Grosso, a grande bênção de estarmos juntos, reunidos. É uma alegria sempre muito grande. Certamente o Espírito Santo falou aos corações. Vamos meditar Amém. na palavra e o Senhor vai Glória a Deus. nos conduzir sempre. Tá? Vamos em frente, o Espírito Santo é conosco, o Senhor é conosco, essa obra é do Senhor. Tá? Obrigado, pastor Amadeu, pastor Edilson e a todos os irmãos do nosso Mato Grosso pela presença. Que o Senhor abençoe a todos e a todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.